empenho na Ouvidoria Geral do TJGO. Desembargador Luiz Eduardo de Souza faz pessoalmente atendimentos na unidade. Mutirão previdenciário chega à comarca de Itaberaí. Programa de reabilitação realizado em Jaraguá muda o destino de jovens infratores. E em nosso estúdio vamos receber o diretor do Foro da Comarca de Formosa, o juiz Fernando Oliveira Samuel. Isso e muito mais é o que você acompanha agora. O Agenda Judiciária está no ar. O Departamento de Precatório do TJGO tem novo local para atendimentos. Confira. Do 12º andar do prédio do Fórum para a sala 153 no térreo do Tribunal de Justiça. 11 lances de escada a menos para facilitar o acesso a quem procura o órgão. E como 70% dos credores são idosos, nada mais indicado do que reservar uma sala no térreo para eles. Além de mais acessível, o ambiente também está 50% mais amplo. Hoje nós temos uma grande quantidade de credores, que de 70% até 80% são credores idosos. E com isso dá uma facilidade de acesso no térreo, não necessariamente pegar elevadores, e até mesmo quando dá retirada dos alvarás, ele pode ir diretamente ao banco para receber esses alvarás. O Departamento de Precatórios é um órgão técnico da Presidência do Tribunal destinado a operar o sistema de processamento e controle dos precatórios judiciais. Ao todo, são quase 3.000 processos. O departamento ainda é subdividido em 3 áreas. A área de cálculo, que conta com acompanhamento e gestão orçamentária, a assessoria jurídica, que supervisiona e coordena as atividades, e a área de atendimento ao público. Hoje, ao todo, nós temos 10 servidores. O atendimento começa a partir das 7 horas, não interrompe na hora do almoço, vai até as 18 horas. E essa questão de prestação de serviço, todas as informações estão hoje no portal de transparência, pode acessar o link, bem como também aqui mesmo no atendimento do balcão. Cerca de 100 pessoas passam por aqui diariamente e são recebidas pelos 10 integrantes do departamento. E apesar das mudanças, o atendimento continua sendo feito no mesmo horário, das 7 da manhã às 6 da noite. Além da facilidade de acesso, a expectativa agora é investir na área de informatização. O Dr. Uíris, que é o chefe lá do Departamento de Precatórios, já vem com um projeto aí há algum tempo para que nós estruturemos o nosso processo, o processo administrativo de forma digital, o processo eletrônico, para facilitar a vida das pessoas que tem que ter acesso aos processos afetos ao departamento. Então, nós estamos aí com um planejamento de até o final deste ano, os nossos processos todos serem digitalizados e se transformando em processo eletrônico. Se você procura oportunidades de trabalho ou capacitação no Judiciário, confira agora algumas dicas no quadro Cursos e Concursos. O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba anunciou o concurso público para o cargo de juiz substituto. São 15 vagas com subsídio de R$ 27.500. As inscrições preliminares podem ser feitas até o dia 7 de maio pelo endereço eletrônico cesp.unb.br. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região publicou o edital do concurso público para preencher 228 vagas no cargo de juiz substituto federal. O subsídio pago aos aprovados é de R$ 23.997. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de abril pelo site cesp.unb.br. Nos dias 16 e 17 de abril acontece a 5ª edição do Simpósio Internacional em Fortaleza. O objetivo é dar continuidade ao trabalho de conscientização de agentes e autoridades em relação ao crime de tráfico de pessoas. O link para inscrições e a programação estão disponíveis no portal do Conselho Nacional de Justiça, cnj.jus.br. Você vai ver agora como está o trabalho na Ouvidoria Geral do TJGO. O desembargador Luiz Eduardo de Souza cumpre promessa e pessoalmente faz atendimentos na unidade. Acompanhe. Por telefone, pela internet ou pessoalmente.
Assim, as sugestões, reclamações, elogios, enfim, as mais diversas manifestações chegam à Ouvidoria Geral do TJGO, um canal direto de comunicação entre o Poder Judiciário e a sociedade, que tem como objetivo final melhorar o serviço prestado em todas as áreas do Judiciário. Como nós sabemos, a ouvidoria ela se presta fundamentalmente como uma intermediação de solução do problema. Existe um problema, o problema ou é queixa ou é reclamação de uma situação do processo, ou às vezes também das pessoas, eles vêm à ouvidoria para encontrar uma intermediação, já que aqui não tem um poder sancionatório, um poder correicional. Então, eu tenho procurado, por essa filosofia da ouvidoria, de dar esta solução. E tem sido muito bom, porque as pessoas têm confiado e eu tenho desenvolvido, junto com a minha equipe, a busca dessas soluções. E, em muitos casos, eu tenho conseguido isso. Uma iniciativa do ouvidor-geral do TJGO tem chamado a atenção. Todas as quintas-feiras, o desembargador atende pessoalmente alguns casos. Uma maneira de motivar a equipe da ouvidoria, mostrando a importância de dar atenção especial a quem procura a unidade e conseguir uma proximidade maior com o jurisdicionado. Tem sido muito boa, porque está tendo uma receptividade extraordinária da população, da sociedade, que aguarda a prestação dos nossos serviços, e eles estão procurando muito mais ouvidoria de uns tempos para cá. Talvez, eu imagino, pela minha presença, dessa disposição que eu estou tendo aqui neste local. Para quem recebe essa atenção especial, fica a certeza de que a ouvidoria está presente e atuante no Poder Judiciário, sempre para ajudar. Maravilha, ainda mais quando se trata de uma pessoa fantástica como é o Dr. Luiz Eduardo, que a gente conhece, uma pessoa íntegra e que tem maior interesse em agilizar a prestação jurisdicional. Indiscutivelmente, é um avanço enorme dentro do tribunal. De janeiro ao fim do mês de março, foram registradas 1.350 manifestações aqui na Ouvidoria Geral do TJGO. Uma média de 450 atendimentos por mês. E o melhor é que em 85% dos casos foram solucionados. E o foco é sempre melhorar, aumentando as experiências e colocando em prática novas ideias. Uma delas foi resultado da participação do desembargador no Encontro Nacional de Ouvidores. Nós tivemos um alcance como se deve portar e comportar de uma maneira também o ouvidor frente à sociedade, principalmente eu aqui no Poder Judiciário. Nós tivemos explicações, esteve lá o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que foi ouvidor do STJ no último ano, passou as suas experiências, nós trocamos experiências. Com isso, eu devo a ser divulgado, no momento oportuno, uma audiência pública numa determinada comarca aqui de Goiás, a ser escolhida ainda, para que a sociedade venha nos procurar. Nós vamos ao encontro dela, da sociedade, para que ela realmente apresente as suas reclamações. É a presença bem transparente do judiciário na sociedade. Este é o papel da ouvidoria e realmente eu aprendi muita coisa lá e quero colocar em prática aqui em Goiás. No próximo bloco você confere: mutirão previdenciário chega à comarca de Itaberaí. É já já. Mais uma comarca do interior do estado recebeu o mutirão previdenciário. O programa do Tribunal de Justiça chegou a Itaberaí. Confira. Cerca de 90 audiências foram designadas. Para Itaberaí, que fica localizada a 110 quilômetros de Goiânia, o mutirão é de extrema importância, já que ao todo há 6.000 ações em tramitação na comarca. A expectativa sempre é muito positiva, né? Na verdade, o mutirão do Acelerar, ele vem ao encontro do anseio tanto do judiciário quanto da população para uma solução mais célere dos processos de natureza previdenciária, na implantação imediata desses benefícios, levando em conta que são processos, ações, pedidos de natureza que envolvem pessoas idosas, que envolvem pessoas geralmente que trabalham na zona rural, moram na zona rural,
Então, a gente tem que dar uma prioridade, uma atenção mais célere para esses feitos, né? Também levando em conta a realidade da comarca, que é uma vara judicial com cerca de 5.000 processos, então vem bem ao encontro desses anseios mencionados. O município conta com cerca de 50.000 habitantes na zona urbana e rural, entre eles Dona Irene, que aos 57 anos finalmente conseguiu se aposentar. Moradora da zona rural, ela já faz planos para ajudar a família e melhorar de vida. Viver melhor com meu marido, comprar os remedinhos que ele precisa direitinho, ele tem que fazer uma ressonância, sempre, é tudo pago, é tudo muito difícil, né? Então é ajudar na saúde do meu esposo. Dona Irene é uma das beneficiadas com o projeto que busca a cada edição dar celeridade para o andamento de processos. O programa do Tribunal de Justiça percorre cidades do interior do estado, atendendo pessoas carentes por meio da conciliação. O mutirão proporciona essa resposta rápida, que não seria talvez viável, né? Não aconteceria nos trâmites normais dos processos. Então, o mutirão previdenciário, ele traz uma resposta rápida, desafoga muito o trabalho do judiciário, a pauta de audiências, porque a gente consegue trazer os procuradores para esses mutirões e resolver as demandas que talvez demandassem aí um período muito longo para ser resolvido. Então, é uma resposta rápida. O mutirão ele é primordial para esse trabalho do judiciário, para um trabalho efetivo do judiciário. Cerca de 200 pessoas foram atendidas durante o mutirão em Itaberaí. 8 advogados, 4 juízes e 5 representantes do INSS participaram do projeto. Decisões importantes foram tomadas pelo Judiciário goiano nos últimos dias. Algumas você confere agora. CELG terá de indenizar homem pela morte de mais de 35.000 aves. Em decisão monocrática, o desembargador Luiz Eduardo de Souza manteve sentença do juízo da Vara das Fazendas Públicas e Segunda Civil da Comarca de Goiás, condenando a CELG a pagar R$ 143.457 pela morte de 37.851 aves do criadouro de Ricardo Boaventura. Os animais morreram devido à falta de energia na propriedade de Ricardo nos dias 13 de novembro de 2009 e 20 de outubro de 2010 e pela demora no reparo do transformador. Idosa atingida por queda de outdoor será indenizada. A empresa Poliartes Painéis e Outdoors foi condenada a indenizar uma idosa em R$ 20.000 por danos morais pela queda de outdoor em Rio Verde, que a atingiu. A mulher esperava ônibus no ponto, quando o painel caiu em cima dela. A decisão é da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que à unanimidade seguiu o voto do relator desembargador Olavo Junqueira de Andrade e manteve sentença do juiz da 3ª Vara Civil de Rio Verde, Rodrigo de Melo Brustolin. Juiz autoriza aborto de feto anencéfalo. O juiz Gesseir Coelho de Alcântara, da 1ª Vara Criminal de Goiânia, autorizou o aborto de uma mulher que está gerando um feto anencéfalo. Ao pedir a autorização, a mulher relatou que está grávida de 5 meses e que diferentes exames de ultrassonografia constataram a anencefalia fetal. Ainda segundo o relatório médico, foi atestado que, além da anomalia, a gestação é de alto risco. E chegou a hora do quadro Justiça em Foco. Hoje no quadro Justiça em Foco recebemos o juiz Fernando Samuel, que assumiu recentemente a direção do Foro da Comarca de Formosa. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui. Bom, assumiu recentemente, mas já está há muito tempo ali naquela região de Formosa, não é isso, doutor? Verdade, chegamos lá na região do Nordeste goiano em dezembro de 2008, assumimos lá como juiz substituto na própria Comarca de Formosa. Depois passei por São Domingos como juiz titular, por Campos Belos, também no Nordeste goiano, e desde 2011 voltei a Formosa como titular da 2ª Vara Criminal. E agora como diretor do Foro, doutor Fernando, qual é o principal desafio lá em Formosa? Os desafios são muitos, porque realmente é uma comarca que exige muito de nós servidores, dos juízes e os escreventes em geral. Mas estamos ao mesmo tempo contentes com esse desafio e preocupados com a missão de melhorar a prestação jurisdicional. O Dr. Lucas Siqueira, que conduziu os trabalhos na direção do Foro, fez um trabalho magnífico
E a nossa tendência é apenas tentar dar uma continuidade e apresentar algumas novidades, algumas coisas que a gente pensa que pode auxiliar, repito, para melhorar a prestação de serviço para o jurisdicionado, para os advogados, enfim, para todos aqueles que militam na Justiça. Claro. Qual que é o volume de trabalho hoje lá em Formosa? O acervo hoje da comarca é de 31 mil processos, aproximadamente. São 6 juízes, sendo 2 varas criminais, 3 cíveis e o juizado especial. Hoje a comarca já conta com uma estrutura boa para trabalhar. Pela primeira vez na história, a comarca de Formosa tem 6 juízes titulares trabalhando, lotados ali na comarca, e para nós lá é uma alegria muito grande, que fica um serviço mais equilibrado. Isso aconteceu em janeiro de 2015, com a promoção da doutora Cristiana Nasser, na primeira vara criminal. Uma ótima notícia, então, né? Com certeza. Daí, como que tem funcionado os programas do tribunal lá em Formosa? O Justiça Ativa, também mutirão previdenciário, tem tido bons resultados por lá, doutor? Com certeza. O programa Justiça Ativa esteve lá conosco ano passado, nos auxiliando nesses processos da primeira vara criminal, que estava desprovida, e também o mutirão previdenciário nos ajudou muito em relação, principalmente o mutirão DPVAT. Previdenciário lá não é necessário porque temos a Justiça Federal. Ah, certo. Certo? Tivemos lá um mutirão do DPVAT lá nas varas cíveis, ajudando muito lá esses programas. Deu uma boa adiantada. Sim, com certeza. O doutor Fernando enfrenta um problema sério lá em Formosa, que é a questão do presídio, né? Que não comporta muito bem a quantidade de presos, principalmente do regime semiaberto. O senhor tomou uma decisão recente para tentar amenizar esse problema, não é isso, doutor Fernando? Sim, eu enquanto respondia pela execução penal na comarca, até janeiro de 2015, percebi a dificuldade que é de lidar com a falta de estrutura que o Executivo proporciona no cumprimento da pena, não só no regime semiaberto, mas também no regime fechado. Há, na verdade, um descumprimento da própria lei de execução penal nesse sentido, e percebendo essa situação na comarca, em que tínhamos num espaço aproximado de 60 metros quadrados, 58 pessoas ali sujeitas a dormir, passar a noite apenas, o que já era um remendo, porque a lei de execução penal determina que os presos do regime semiaberto cumpram pena em colônia agrícola ou industrial. E diante desse quadro e da dificuldade de estrutura, resolvemos lá, longa reflexão, e com apoio da Secretaria Estadual de Educação, em que assumiram, na verdade um colégio assumiu ali a situação das pessoas que cumprem pena em semiaberto, transformando esse cumprimento da pena em comparecimento para assistir às aulas. Então são divididos em 3 turmas diferentes, tem até alguns em alfabetização, nem sequer sabiam ler ou escrever, alguns deles, e foram distribuídos dessa forma para tentar ter um horizonte, vamos dizer assim, melhor para essa sociedade em crise que estamos. Né? Não só punir, mas de repente também reeducar e ressocializar essas pessoas, né, doutor? E com isso a gente pensa que está cumprindo com muito mais vigor e diante da situação precária que tem, a própria lei de execução penal e, acima de tudo, a Constituição Federal, que prima pela dignidade da pessoa humana. Parabéns pela iniciativa. Bom, só para finalizar, quero saber quais os principais objetivos lá em Formosa, o que o senhor já traçou aí para esses primeiros meses, pelo menos, né? Nós temos um problema lá de estrutura, porque a comarca foi planejada para ter no máximo 5 varas. O fórum nosso é um prédio de 2012 e, diante dessa estrutura, nós temos um processo administrativo em trâmite aqui no tribunal para a reforma. É isso que a gente está aqui buscando junto à presidência, à administração do tribunal, e também outras medidas como o número de servidores. Também temos uma média de processo por servidor de mais de 1000 processos por cada escrevente. Então, a média é muito alta. A gente também vai pleitear uma melhoria de estrutura para, repito, melhorar o atendimento, né, aos jurisdicionados. Claro, doutor Fernando, obrigada pela participação, bom trabalho e boa sorte lá em Formosa. Muito obrigado, agradeço o convite, é uma satisfação. Tá, ok, esse foi o Justiça em Foco de hoje com o diretor do Foro da Comarca de Formosa, doutor Fernando Samuel. Até o próximo. Em instantes, programa de reabilitação realizado em Jaraguá muda destino de jovens infratores. Voltamos já.
A leitura de livros faz parte de um programa de reabilitação realizado em Jaraguá. A iniciativa tem mudado o destino de jovens infratores. Acompanhe. O carinho que o juiz Liciomar Fernandes tem com os livros é especial. Desde 2009, quando estava na comarca de Mozarlândia, ele descobriu que podia fazer deles uma ferramenta muito importante para ajudar jovens infratores a rever suas atitudes e refletir sobre o futuro que teriam. Assim começou um projeto que tem tido ótimos resultados. Nós percebemos que uma das coisas que atrapalhava esses jovens até entender o que eles estavam fazendo era a falta de cultura, a falta de leitura de livro. Então, ao invés de vamos dizer, aqueles atos que eles cometiam, de pequena lesão à coletividade, ou que podemos dizer de menor potencial ofensivo, comecei a fazer diferente. Ao invés de aplicar ele uma medida socioeducativa de forma mais rígida, resolvi passar para eles a leitura de um livro e, em seguida, cobrar deles em audiência o que eles teriam entendido. Eles narrariam para mim a história do livro e responderiam algumas perguntas, aquela chamada tomar lição mesmo, como se o professor estivesse fazendo. Isso começou a dar muito certo, começamos a verificar que o retorno disso era bom, e aqueles meninos que passavam por essa experiência, eles não reincidiam mais, né? Não cometiam outros atos, porque na época eu tenho uma irmã que é pedagoga, e eu sentei com ela e nós conversamos, e fizemos algumas seleções de alguns livros, e nós utilizamos alguns livros adequados à faixa etária, aquilo que o menor estaria cometendo de infração. Então isso acabou trazendo muitos frutos positivos, e a partir daí todas as comarcas que eu passei, eu continuei o projeto. Então isso tem nos rendido muita coisa boa. Atualmente, o trabalho é desenvolvido na comarca de Jaraguá, onde o magistrado está desde 2013. Normalmente, o livro O Estudante, da autora Adelaide Carraro, é o indicado para a leitura. Com toda a atenção e paciência, o juiz toma as lições dos jovens na sala de audiências. Um trabalho acompanhado também por um conselheiro tutelar, um defensor público e a promotora de justiça, a doutora Priscila Leão Toma, que destaca a importância do trabalho. Eu acredito que faz sim uma diferença na vida desses jovens essa iniciativa, especialmente porque ela é voltada para os adolescentes que praticaram um ato infracional de menor gravidade. Então é importante ressaltar isso, que a remissão acumulada com a leitura de livro é sempre para aquele adolescente que se envolveu numa briga com a escola, desacatou um professor, às vezes, como no caso que foi filmado, pilotou uma motocicleta sendo menor e sem habilitação. Então a leitura desses livros indicados pelo juiz leva o jovem a refletir sobre as consequências dos seus atos. E, especialmente nos atos infracionais de menor gravidade, isso gera um índice de reincidência baixo, ou seja, eles não voltam, eles tomam ciência que todo ato tem uma consequência e não voltam a transgredir a lei. A determinação da leitura do livro causa estranheza aos jovens na maioria das vezes. Eu pensava assim, ler livro, eu nem pensava em ler o livro. Aí depois todo mundo conversou comigo, ler o livro, eu nem ia ler livro. Aí eu pensei, não, esse livro é muito grande, vou ler esse livro não, dá preguiça. Aí eu fui e li, aí eu achei bom o livro. Mas, como era esperado, o conteúdo educativo do livro provoca uma mudança de pensamento. Educação, escola, respeito, várias coisas. Para melhor, então. Melhor. E quem acompanha o desenvolvimento dos jovens garante que o trabalho realmente tem resultado. Tudo isso feito pelo Dr. Liciomar, que é o nosso juiz aqui da comarca, é uma coisa, a pessoa lê do livro, é muito insinuante, é demonstrativo, uma questão de mudança perante a parte psíquica do adolescente, e eu acredito que tudo vai mudar na vida dele, desde que realmente ele lê o livro. E para quem idealizou o projeto, exemplos como o desse livro, com uma dedicatória especial, mostra que o trabalho é gratificante, uma história que vale a pena ser contada. No final do ano passado, quando eu
palestrava para os alunos de uma faculdade. Um aluno levantou e quis me homenagear, me devolvendo um livro que eu tinha dado a ele para ele ler há 5 anos atrás. Ele me disse que eu tinha mudado a história da vida dele. Nesse livro veio uma dedicatória. Então, nesse momento, eu tive um sentimento de que eu, de uma certa forma, estava colaborando para a vida dele, para a vida de muitas outras pessoas, porque a partir do momento que eu postei também essa notícia nas redes sociais, muitos outros jovens disseram a mesma coisa, que eu também tinha mudado a vida deles a partir do momento que eu tinha indicado, que eu tinha cobrado um livro deles. Alunos hoje que fazem veterinária, medicina, fazem engenharia, fazem direito. Então isso para mim é muito importante, é um sentimento de que a gente consegue fazer diferente quando a gente quer fazer. Confira agora a agenda do Judiciário Goiano para os próximos dias. De 13 a 17 de abril acontece a Semana Nacional do Júri. Nos dias 22, 23 e 24 de abril, o programa Acelerar Mutirão Previdenciário chega à comarca de Pontalina. Nos dias 23 e 24, Minasul recebe o programa Justiça Ativa. E fica por aqui mais uma edição do Agenda Judiciária. Obrigada pela companhia, uma ótima semana a todos e a gente se vê no próximo programa.